Boa tarde. A gente vai dar início, então, à nossa segunda roda de conversa aqui, Encontro com os Mestres. Eu me chamo Josiane Masson, eu sou a diretora executiva da Artesol. Estou muito feliz de estarem todos aqui para bater esse papo, que vai ser mediado pelo Ricardo Lima. E eu vou ler aqui a biografia do Ricardo Lima, a mini bio dele, que ele é doutor em antropologia, professor do Instituto de Artes e do Programa de Pós-Graduação em Artes e coordenador de projetos estratégicos de cultura e articulação popular da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. É um grande pesquisador de cultura e autor de diversos livros e artigos sobre o artesanato e artes populares. Um querido, uma pessoa que tem muito envolvimento, conhece muitas histórias de muitos desses mestres que estão aqui. Desculpa, você fala mais alto um pouquinho para a gente escutar. Então, vou passar a palavra para o Ricardo e bom papo para a gente. Sim. Bem, boa tarde a todos. Eu quero uma vez mais agradecer a Artesol pelo convite e essa honra de estar sentado aqui no meio de mestres tão fantásticos. Isso para mim é uma alegria, um prazer e um privilégio ao mesmo tempo. Eu quero começar apresentando essas pessoas, dizendo que quem quiser saber um pouco mais da biografia de cada um, além do que será falado aqui, é só olhar no site da Artesol, né, que foi preparado um material um pouco mais aprofundado que está lá. Francisco Graciano, que vem de uma tradição enorme, né, de artistas, né, desde que a gente chama o celeiro da arte popular do país, que é Juazeiro do Norte, né, uma cidade, né, que teve a visão, né, ou teve a presença, a expressão visionária do padre Cícero Romão Batista, que percebeu, por ocasião de uma seca extrema na região, a saída, né, dada à população rural daquele território pelo artesanato. Então foi um padre que incentivou muito os fazeres artesanais, que tradicionalmente era um conhecimento que todo cearense tinha na região, e ele incrementa e incentiva isso. Já que não podemos fazer agricultura, não podemos plantar nesse momento, porque não há chuva, vamos fazer o que a gente sabe que é artesanato. E realmente ele transforma Juazeiro do Norte num grande centro de produção de objetos artesanais em madeira, barro, palha, couro, enfim, uma diversidade enorme de produtos que permitia a população sobreviver. O Francisco Graciano faz parte dessa tradição, filho de Manuel Graciano, um dos grandes artistas que tivemos nesse país, né, e é muita honra de tê-lo aqui com a gente. O Willy Carvalho, né, nosso mineiro de Montes Claros. Ontem eu estava contando para ele que eu tive a honra de conhecer os trabalhos dele em 1998, quando ele ainda era um menino, fazendo umas figurinhas de danças de catopês, de folias de reis, etc. Hoje ele vem aqui com uma obra consagradíssima, uma obra já muito grande, e a gente tem curiosidade de ouvi-lo falar um pouco mais sobre essa trajetória dele e a importância que toda a obra dele representa para nós. Aí temos também, me desculpem ler o nome, porque é difícil, Cueye, acertei, Cueye, certinho, que é uma indígena do Alto Xingu, o Aurá, dona de um conhecimento ancestral, como ancestral antigo, e também de uma beleza, de uma
de uma fundamentação imensa, que é a produção da cerâmica do Zuaurá, no Alto Xingu, né? Ela está acompanhada pelo Piratá, que vai falar também para a gente sobre esse povo, sobre o que eles representam na história desse país, na história da cultura desse país, né? E um povo invisibilizado durante muito tempo, como as populações indígenas, mas que a gente tem a esperança, a garra, né, por lutar por um espaço para diversidades no Brasil, né, isso incluindo os indígenas, os afrodescendentes, quilombolas, enfim, todas até então minorias no país, né? Sil é outra representante do gênero feminino aqui entre nós, que é uma grande artista de Alagoas, né, ceramista, e que vai também nos falar um pouco sobre a história de vida dela e o movimento todo de transmissão, quer dizer, como é que ela aprendeu, né, os saberes todo do mestre João das Alagoas e o compromisso em retransmitir esses saberes a novas gerações, a meu ver, numa perspectiva de um futuro promissor, que é o que eu vejo toda vez que eu chego lá no ambiente de trabalho da Sil, e que eu tenho a oportunidade de ver garotos jovens, né, apaixonados também pelo barro. Mestre Marivaldo, né, de Belém do Pará, é Belém? Posso dizer que é Belém, né? Belém do Pará, que domina como poucos, né, o saber de fazer réplicas arqueológicas. Não vou falar muito, ele vai explicar para a gente, né, como é que ele apreende nos acervos de arqueologia do Museu Guild em Belém, né, aquele processo ancestral de fazer cerâmica e reproduzir com um saber extremo, né, as peças cerâmicas descobertas pela arqueologia. Mestre Cunha, que tem assim, essa cara feia, zangada, mas que quando a gente acostuma, da época ele está rindo, está brincando com a gente. O feio é só para impressionar, né, Cunha? Né? Que é de Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, e que é um moço que descobriu o mundo dos brinquedos, né? E que não ficou só nos brinquedos. Hoje em dia é até difícil de classificar o que o Cunha faz. Eu diria que ele faz arte, né? E faz arte muito bem. Eu vou começar então. Não quero estender demais a minha fala, mas eu vou entrar direto com a questão indígena e pondo esse colar de miçangas, que tem um significado extremo para nós que lidamos com esse universo da cultura, né, da arte popular, nesse conceito mais amplo, abarcando também as populações de tradição indígena, afrodescendentes, etc. Né? Porque, atualmente, o que antes era conhecido entre nós, né, estudiosos desse universo, como artefatos, os artefatos indígenas, né, daí a pouco descobrimos outras palavras como artesanato, como arte popular. E hoje se fala muito em cultura imaterial, depois de descobrirmos a cultura material. E muitas vezes é complicada essa história da cultura imaterial. O que é o imaterial, como é que ele existe, né, numa relação que eu acredito muito próxima, ou estreita, ou totalmente interligada com a cultura material, né?
E a definição mais precisa e mais fabulosa que eu encontrei para explicar o que é esse conceito do imaterial, da cultura imaterial, que o IPHAN, o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Brasileiro, né, nacional, acabou por disseminar entre nós. A expressão mais precisa, a definição mais precisa desse termo veio de um indígena Tirió, da nação Tirió, que nos explicou o seguinte. Agora eu vou ler as palavras dele, né? Nossos objetos não podem sumir, têm que ser passados para os nossos filhos. Os objetos que a gente faz não vão existir se não tivermos o patrimônio imaterial. Porque tudo que a gente tem, devemos incorporar nos nossos conhecimentos. É isso que nós pensamos. Aí está a miçanga, que nós chamamos samura. Está certo que é o branco que fabrica, mas a miçanga só é material lá na loja ainda. Quando ela chega na mão do índio, ela já vai se transformando. Ela vai se transformar em patrimônio material? Não. Em patrimônio imaterial também. Automaticamente vai se transformando. Pelo conhecimento dele, índio, que é invisível. O nosso pensar, o nosso conhecer, todo gravado na nossa cabeça. As mulheres vão enfiando miçangas em metros e metros de linha todo dia, não sei como. Então, na medida em que a mulher vai trabalhando, enfiando a miçanga na linha, ela já está transformando a miçanga em imaterial. Ela está enfiando o conhecimento dela dentro da miçanga. Eu considero essa sim uma das explicações mais claras e contundentes para esse diálogo entre o material e o imaterial, né? O imaterial não prescinde da questão material, mas, no entanto, ele acrescenta algo muito grande a essa imaterialidade. E eu acho que a gente está vivendo aqui esses dias, todos dessa mostra, com a questão da imaterialidade. Nós estamos observando, tendo a oportunidade de observar objetos que não são meros objetos, meras mercadorias mercantilizadas, embora elas tenham um valor nelas, né? Mas a gente está vendo objetos dotados de conteúdo cultural e, portanto, imaterial, né? Ontem um dos mestres falando aqui disse da diferença entre preço e valor. Preço é aquilo que você põe na matéria, né? Na mercadoria. Valor é aquilo que está agregado quando se fala de significado, né, de entendimento que um objeto desse traz, né? Eu queria agora passar a palavra para a Cuyeye para falar um pouquinho para a gente. A primeira, porque eles vieram primeiros, no certo sentido, todos nós aqui somos invasores de um território onde os Uaurá, os Meinaco, os Tirió, que eu acabei de ler esse texto, estavam bem antes da gente ocupar, né? E aí eu queria saber se a Cuyeye quer falar alguma coisa sobre as miçangas, né? Como é que vocês chamam entre os Uaurá, ou Uaujá, né? Uaujá. Esses objetos, esse material. E eu queria muito conversar com você sobre a cerâmica. A cerâmica. Tá? Então pode falar. Como é que vocês chamam a cerâmica? A miçanga? A miçanga, a nossa cultura chama Yulatejo. É miçanga. Estão ouvindo? Chama... Tá baixinho? Bota mais perto. Tá. Aqui? Isso. Tá. Eu vou repetir, tá?
miçanca, nós chama na aldeia Iulatejo, que a gente chama. Eu vou falar com meu nome também. É meu nome também? Vou falar meu nome. Fala seu nome, porque eu pronunciei muito errado. Tá. Então, boa tarde, pessoal. Meu nome é Koyeye Kumalo. Koyeye Kumalo Aurá. Eu sou do Alto Xingu. Minha aldeia é Piolaga. Eu sou ceramista também. Eu sou da representante das mulheres da minha aldeia para mostrar que nosso trabalho, né? Não, fala pra gente da cerâmica. Da cerâmica? Só as mulheres fazem, não é? Só as mulheres que fazem, alguns também os homens fazem também. Principalmente as mulheres que estão fazendo a cerâmica. Quando a gente queima, né, aí os homens vão ajudar a gente para carregar, para procurar uma lenha para a gente queimar. Também tem uma parro de vermelho, né? Os homens ajudam a gente para tirar, porque esse parro de vermelho é duro, é muito difícil para as mulheres tirar. E também as mulheres também repassam para as crianças esse nosso conhecimento, né? Para a gente não perder. É por isso que a gente passa para as crianças até de 9, 10 anos, aí começa a fazer esse cerâmica. Começa fazendo pequenininho. Para fazer, começa com pequenininho, de bichinho, até virar o adulto, aí começa a fazer aquele panela grande. Aquela panela, todo mundo viu a panela que está em exposição, aquela panela enorme? Quantas pessoas trabalharam fazendo aquela panela? Uma mulher só? Uma mulher só. Só? Só uma mulher que faz aquela panela grande. Aí dura 1 ano para queimar, né? Assim. Dura 1 ano. 1 ano. 1 ano. Aí depois queima, né? Aí pinta. Koyeye, não tá? Não. Alô? Tá agora? Ah, tá. E me diz uma coisa que é muito interessante, Koyeye, que é a questão da pintura. Uma panela pode estar pronta sem estar pintada? Não. Não, né? A gente pinta, aí depois quarta. Aí enrola com o papel. E aí guarda. Para vender? Para vender. E para usar? Para usar, quando a gente pinta, aí depois, um dia, aí a gente lava primeiro, aí depois usa. Então o vermelho é barro, barro. Preto... O preto é resina. Resina. E o branco? Não, pode falar. Tá. É resina de quê, Koyeye? A gente tira de uma árvore, mas eu não conheço o nome. Não, tá. Mas a minha língua eu conheço. Nossa. Não, eu já então, empatamos, porque na sua língua a gente não conhece. Então, aqui, e o branco... E o branco é barro. Barro. Que a gente conhece como tabatinga, né? E esse vermelho e barro vermelho. Barro vermelho. Sim. Eu perguntei o negócio da pintura, de queimar, porque antes a gente estava conversando, e é uma outra concepção de arte que a gente tem, né? Quando a gente fala em arte, a gente está muito preocupado com o que se vê, né? A arte entre nós é feita para ser fruída, para ser vista. Tá? Tá? Se melhora? Tá. A arte entre nós é muito
construída para ser vista, para ser fruída. Entre os Waurá, a arte é construída para se saber que ela está ali. Porque aquele forno de beiju que vocês veem lá, o fundo daquela panela, nada disso vai funcionar enquanto não está pintada. E uma vez pintada, nunca mais vai ser vista, porque ela é emborcada no fogo, né? E você não vê aquela pintura fantástica que está ali. Porque a arte não é feita só para ser vista. A arte é feita para saber que ela está ali, né? Então eu acho que isso é uma concepção impressionante de você ter um conceito de arte invisível, né? Mas que está presente naquela panela. É isso mesmo, Cão? Sim, é isso. Não falei errado, não? Não. Falou certo aí. Tá. Você quer falar mais alguma coisa? Não? Eu acho que o meu tio vai acrescentar a minha fala. Piratá, então você, tá? Como dizer, você vai complementar o que ela falou. Eu não sei se vocês estão me ouvindo bem aí. Tá, obrigado. Boa tarde em primeiro lugar, né? Meu nome é Piratá. Mais perto. Então, meu nome é Piratá. Eu moro na aldeia mesmo, no território do Xingu. Somos o povo... somos o povo Waúja, que a gente ficamos no território indígena do Xingu, dividido em 9 aldeias atualmente, espalhado na área dos indígenas lá, né? E o Xingu está dividido em 4 regiões, né? Do Alto Xingu, e Baixo Xingu. Acho que é. Bota ele mais assim, reto. Tá. A reta tá boa, né? Tá, obrigado aí, né? Então, vamos começando de novo aí, né? E hoje, né, é uma grande oportunidade de estarmos aqui mostrando as nossas artes tradicionais aqui, né? Porque é uma forma de fazer recontar a nossa própria história aí, porque há muito tempo, desde a invasão da colonização aqui no Brasil, e muitas pessoas contavam a nossa história de uma forma diferente, de uma forma pejorativa, na escola, na internet. E hoje, aqui, a gente veio contar a nova, verdadeira história sobre nós aí, através das artes, através de outras ferramentas também, né? Então dá para vocês ver que as nossas artes vêm da natureza, vêm dos rios e vêm do lugar onde a gente vive, né? Vivemos aí. Então, para que a gente possa fazer uma aliança com aquelas pessoas que nunca conheceram a gente aí, para ficarem perto das florestas, perto dos rios, perto das culturas dos nossos povos indígenas, né? Dos originários do Brasil, né? Então, por isso que estamos aqui, uma honra de ocupando esses espaços aqui no estado de São Paulo aí, né? Porque o São Paulo é o maior das cidades brasileiras e também é uma fonte que ajuda o povo xinguanos aqui, né? Porque desde a criação do território indígena do Xingu, Orlando Vilas Boas é de São Paulo. Unifesp, que cuida da nossa saúde, é de São Paulo. Então a educação vem de São Paulo. Então tudo que a gente aprendemos é paulista. E por isso que o meu sotaque é paulistano, não de Mato Grosso, né? Então o nosso conhecimento da arte sobre cerâmica, né? Desculpa falar também de quando você fala de artesanato dos povos indígenas aí, né, professor? Porque para nós o artesanato é uma coisa que a gente não concorda, porque artesanato é uma coisa que você já faz aí, né? Mas na verdade o nosso trabalho é
uma arte milenar, é um conhecimento que já vem há muito tempo. Isso não é um artesanato para nós aí, né? Então é uma coisa que já passando por gerações aí, né? Então é um conhecimento que já vem há muito tempo. A gente não inventamos aí, é nossos ancestrais que fizeram isso para nós aí, né? Até aparece nos livros, nos museus, existe isso contando isso aí, né? Então aquelas artes aí é uma coisa muito especial para nós aí. E segundo as nossas tradições, né, e as nossas histórias, que quando não existia a humanidade, os nossos deuses procuravam uma água onde que possa tirar a vida para a humanidade, né? Então, a partir disso que os nossos deuses descobriram uma água quebrando as tigelas de uma casa de um ser e explodiu a água, né? E espalhando muitos os devoradores aí, né? E naquele tempo surgiu uma cobra gigante que vai descendo nos rios, né? Depois vai descendo nos rios, as cobras com forma de panelas, vai descendo nos rios cantando Kamaluhai, 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 vai descendo nos rios aí. Então vai encostando em alguns lugares onde encontrava o povo e navegava lá, deixavam-os lá, né? E até que chegou no nosso rio, no nosso Fluande, onde estará o nosso povo, né? E deixou uns conhecimentos, uns barros, umas argilas, né? Naquele local. Então, o material que a gente tira para fazer a cerâmica, a gente não tira de qualquer lugar, né? A gente só tem um único lugar que a gente conhece e o único lugar que a gente pode estar pegando material até agora, né? Então, é uma coisa que não existe um lugar tão distante de nós aí, que tem um espírito, né? E a mulher que pode, e o homem e a mulher que pode ter um bebê pequeno, um recém-nascido, não pode tocar, não pode fazer, porque ele vai fazer um mal com as crianças, vai nascer com defeito, né? Então tudo tem essa regra para seguir, para tomar cuidado de fazer aí, né? Então aquelas artes que estão lá, uma panela gigante, quando você pode fazer, você tem que respeitar, não comer aqueles objetos que pode atrapalhar o processo, se não pode estourar, vai rachar, isso tem que tomar cuidado. Então tudo tem que seguir aquele conhecimento que foi revelado principalmente pelos xamãs, os pajés, né? Então, a partir disso, quando a pessoa faz e a gente faz para que nem falou, para a gente usar no nosso dia a dia, né? Para fazer comida, para fazer mingau, para fazer biju, para comer com os peixes. Então, e hoje trazemos isso daqui para a gente está mostrando, ocupando espaço para as pessoas conhecerem, né? E chegando aqui, né, para a gente explicando para vocês como que é o nosso jeito de viver também através da nossa artes aí, né? Então, aquelas pinturas que vocês veem, um recipiente, um biquimedos, vem da natureza, a gente tira uma ingá pequeno, tira um pedaço de cascas, né, e mistura e vira um líquido. E a gente pega um líquido e mistura com fuligem preto. Aí fica preto. Aí quando fica preto, aí você pinta, né? E a gente tira outro também, uma plantinhas aí para passar em cima para ficar brilho, que tipo um verniz, né? Então são esses processos que a gente faz aí. E aquele vermelho que vocês vão ver é um barro vermelho,
Existe um único lugar também que a gente pega, né? Então, muito longe da aldeia, e pegando aquele barro e mistura com água e faz pintura na panela aí, né? Então, todas aquelas artes aí são muito especiais e muito representativos do nosso povo aí, né? Que nem... sim. Então, que nem eu disse antes, trouxemos aqui para vocês se conhecerem e trazer um pouco da nossa história para vocês, né? E para que a gente ganhe também um respeito de vocês aí, né? Porque hoje, atualmente, muitas pessoas estão olhando para nós aí de uma forma estranha também, né? Quando você fala de índio, eu não sei qual que é o índio que vocês estão falando aí, porque somos povos indígenas, não índios aí, né? Então, por isso que hoje, nesse momento aí, né, estamos na luta, porque aquelas artes aí já faz parte da nossa luta aí, né? Porque é uma coisa que já existe. E nesse momento que eu falei na aberturas aí, né, que a gente estava atento agora, nesse momento, muito preocupado com o julgamento do marco temporal. É uma lei que ignora a nossa existência aí, né, que ignora a nossa luta, que ignora o nosso conhecimento aí. Então, é uma grande preocupação que nós temos aí, né, e estamos muito assim, né, contra com esse projeto de lei que vai ser julgado nas próximas semanas aí, né? Então, é uma coisa que pode causar genocídio, vai matar o nosso povo indígena. Eu acho que eu tenho só a agradecer a mesa aí que está com vocês, com vocês e me ouvir aí. E qualquer pergunta a gente responde aí. Obrigado. Vamos ver se sobra um tempo no final para a gente abrir o microfone para todos, né? É pena que o tempo é muito corrido, que eu gostaria de conversar com todos um pouco mais dessa questão de uma visão preconceituosa também em relação ao artesanato. Uma das obras mais importantes que eu conheço é a obra de Berta Ribeiro, né? Esposa do Darcy Ribeiro, de uma ação em defesa das populações indígenas tremenda, e que é o Dicionário do Artesanato Indígena Brasileiro. Mas, enfim, isso a gente vai ter que conversar depois, Piratã, que não vai dar tempo aqui agora, né? Eu passo, então, agora a palavra para o Marivaldo, desculpa, para o Marivaldo, que eles coloquem um pouco para a gente essa questão da cerâmica arqueológica, e que arqueologia é essa, que povos são esses e o trabalho que ele faz. Rapidamente, se você conseguir, dentro de um certo tempo, falar isso tudo, porque são milênios de tempo, né? Tá certo. Ok aí o áudio? Então, meu nome é Marivaldo Costa, eu venho de Belém do Pará, um distrito chamado Icoraci, mais ou menos 14 quilômetros de Belém. E como o tempo é pouco, a gente vai tentar rapidamente falar sobre esse trabalho que eu trouxe, que fomos selecionados para expor aqui, que é o segmento de peças arqueológicas da Amazônia, onde nós trouxemos duas culturas que é de lá de Belém do Pará, que é a cultura tapajônica e a cultura marajoara. Quem ainda não viu, nós estamos no finalzinho lá, depois quem quiser lá saber mais, a gente vai explicar com calma lá, né? E um dos maiores objetivos nosso aqui nessa exposição é tentar também mostrar e explicar para as pessoas as diferenças das culturas, né? Que nós temos uma cultura lá em Coraci, uma cultura local muito forte, que tem uma tradição desde a década de 50, né? Que hoje ela é muito confundida com a cerâmica marajoara e com a cerâmica tapajônica. Essas duas culturas que estão aí expostas do segmento arqueológico. Eu trouxe aqui dois mostruários rápidos para ver se fica mais rápido a explicação. E a gente, hoje lá na nossa região, a gente
produz esse tipo de cerâmica aqui. Esses dois tipos aqui são dois estilos diferentes, que é uma cerâmica que nós classificamos como risco grosso, né, devido ao risco ser mais grosso, e aqui o risco fino. Essa cerâmica foi o início da nossa cultura lá na nossa região, né, conhecido como cultura Icoraci. E por muitos anos essa cultura, até na década de 80, só era isso que se produzia, somente nessa cor, não tinha várias cores. Quando na década de 80 mais ou menos, chegou, esse estilo foi inserido na nossa cerâmica, que é o estilo risco fino, que houve nesse estilo uma inspiração do Marajoara, uma inspiração do grafismo, que essa cerâmica ao longo do tempo foi se estilizando e ela sempre está em transformação, sempre está mudando. Lá são uma diversidade muito grande de cores e modelos, que é a nossa cerâmica local, que é vendido lá na região como cerâmica marajoara e tapajônica, que essa que é a grande confusão, entendeu? Muitas cerâmicas vai vender para vocês esse estilo como uma cerâmica autêntica marajoara e esse estilo como uma cerâmica autêntica tapajônica. Em outros lugares eles invertem, diz que esse aqui é autêntico marajoara e essa é uma grande confusão e é uma grande preocupação nossa, né, em repassar essa forma correta das culturas para as pessoas que vêm de muito longe, às vezes de fora do Brasil, adquirem esse artesanato na nossa região e volta para a sua região com uma cerâmica que é uma cerâmica local e não marajoara. Como eu falei, está ali ao fundo, aí mais profundamente, se alguém quiser saber, entender melhor, é só procurar a gente lá que a gente vai estar, vamos receber com o maior prazer, né? Mais alguma pergunta, a gente está à disposição. Tá ótimo. Mas a gente volta tendo Mas tempo, deu para ter para clarear um pouco, né? Ótimo. Tá ótimo. Vamos para Francisco, quer falar? Microfone, Francisco. Francisco, como eu disse, é de Juazeiro do Norte, de uma tradição de escultores em madeira. Fala um pouco para a gente como é que você começou, com quem que você aprendeu. Eu sou Francisco Graciano Cardoso e sou um dos representantes do Ceará. Estão ouvindo bem? Moro numa casinha em Brejo Santo. Trabalho com escultura em madeira. E aprendi o ofício desde 6 anos. E começando a fazer pequenos brinquedos. Depois descobri várias artes na minha estrada, que é a tela. Também transformo cabaça em arte. E tudo que tiver na minha frente eu transformo em arte. Eu sou um escultor que não tem escada para mim, tudo que vier para mim eu transformo ela em arte. Teu pai era o grande. O meu pai era o grande mestre Manuel Graciano. E o trabalho que você faz lembra muito do teu pai, né? Você vê diferença. Eu sempre segui o estilo dele e as pessoas sempre acham que o meu trabalho é mais próximo do meu pai. É o que segui mais o caminho sobre ele. Você trabalha muito, isso é sua temática. Porque o seu pai trabalhava muito também fazendo figura humana, né? Sim. Ou não? Você faz mais bichos, né? Eu também fazia alguns bichos, um pouco diferentes, mas também tinha animal pelo meio. E eu também gosto da natureza e gosto muito de fazer animais. Animais. É. É o imaginário. Eu imagino, tudo para mim é fácil porque eu trabalho com a imaginação. Com a imaginação. Isso se torna bem fácil para mim. Eu não tenho dificuldade para trabalhar em nada. Tudo que eu vejo não está transformado, eu transformo numa arte. O que tiver. Maravilha, maravilha. Willy, chegamos em você. Não? Pega o meu. Não tem um botãozinho para ligar. Certinho? Então, meu nome é Willy de Carvalho, sou mineiro de Montes Claros, no norte de Minas Gerais. E lá a cultura popular é muito forte.
E nós temos os catopês, os caboclinhos, a marujada, o reisado, o reinado, né? Reisado é mais pro Nordeste, da cultura do boi, né? E essa festa popular da minha cidade é que me inspira a fazer o meu trabalho. Eu uso muito material que é ligado a essa festa, sabe? Tanto como ela me inspira também para fazer a movimentação da minha historiazinha que eu estou contando lá, né? Então, por exemplo, eu tenho um capacete de catopê, que é uma espécie de congada lá da região. E nesse capacete eu conto uma historiazinha. Então eu uso elementos em miniatura, que é uma coisa que vem também do teatro, né? Que eu também já fui cenógrafo lá na minha região, autodidata, né? Eu não estudei. Então eu acho que eu sou o mais novo aqui do fazer, né? Da arte, que eu estou usando as suas são todas ancestrais, né? Eu sou, como que eu posso dizer, o mestre de mim mesmo. É igual a Isabel Mendes lá de... Eu me ensinei, ela mesma aprendeu com ela mesma, né? Então, no meu caso é esse, eu fui o primeiro da família, apesar de ter exímios desenhistas, né, na família, primos, tios. Então, assim, minha obra, meu trabalho é baseado nessas festas, utilizando muito fitas, espelhos, né? E as festas populares, ela representa as 3 raças, né? Acho que não pode falar raça mais, né? As tradições, né? Portuguesa, africana e indígena, né? Tanto é que a gente tem os caboclinhos na cidade, que é muito bonito, assim. Quer dizer, eu ando reclamando deles lá, que estão usando cocá americanizado, sabe? Aqueles cocá americano, né? De Apache. Eu falei, eu meio que reclamo lá com a produção lá, gente, vamos voltar às peninhas de galinha que vocês colocavam antigamente. Então eu me preocupo muito com isso também, né, com a tradição do povo, porque o povo vai chegando e vai colocando coisas assim que não tinha nada a ver das festas antigas, sabe? Então vai perdendo. Então acho que tem que escrever, tem que ter um livro para, né, para preservar isso, pessoas, pesquisadores, porque acaba. No meu trabalho eu mostro um pouquinho, né, de cada coisa. Só para a gente pensar, né, Willy, essa questão da Apache não me causa estranhamento no mundo de podcast, de fake news, né, de talks, né? A gente tem os Apaches também. Isso revela parte da cultura brasileira, o que é isso, né? Mestre Cunha, vamos nós, o moço sério do brinquedo. Agora eu mesmo? Põe um pouquinho perto da pessoa. Bem, gente, boa tarde a todos. Meu nome é José Francisco da Cunha Filho, apelidado de Mestre Cunha. Sou da cidade de Ipujuca, mas moro em Jaboatão dos Guararapes. Ipujuca é Pernambuco, viu? E Jaboatão dos Guararapes, hoje é onde eu moro. Bom, eu comecei a trabalhar já velho, há quase 50 anos. Foi quando eu entrei na arte. Entrei quase por um acaso. Sem trabalho, sem estudo para arrumar um serviço. Apesar de já ter trabalhado na indústria, no campo, na construção civil, fiz de tudo no campo. De tudo que é. Mas sem estudo, fui ficando velho e cadê o serviço? Aí fui trabalhar ambulante, vender pão na cabeça pelas casas. Fui botar uma barraca na feira. E depois eu vou ver que passando numa rodoviária lá de Recife, aí eu vi
umas barraquinhas de coco. Eu digo, acho que eu vou entrar no artesanato. Então fui fazer, imitar aquelas barraquinhas de coco. Andei fazendo algumas, mas era como se eu estivesse roubando algo de alguém. Aí eu digo, não, eu tenho que fazer um negócio que se identifique comigo. Então eu digo, eu peguei 2 pedaços de pau, olhei assim, botei no fogo e fiz uma cobra daquele pedaço de pau, fiz uma caneta. Aí fui fazendo, esqueci as barraquinhas de coco. Hoje eu já faço barraca de coco, mas faço do jeito como o meu jeito, né? Não faço mais aquela que você vê na rodoviária por aí, não. Eu faço. Inclusivamente tem colecionadores que tem várias barracas de coco mesmo, mas é um negócio muito diferente. Então eu comecei a fazer, mas também não vendia, porque não tinha onde vender. Então eu digo, vou fazer o que com essas coisas? E fazia um monte de, somente gastando dinheiro com material, somente gastando dinheiro e cadê o vender nada? Fui vender na praia ali de Boa Viagem, e botaram eu para correr, porque não podia, tinha que ser na pracinha, porque é onde tem os artesanatos. Mas lá é escrito, são pessoas que são tudo inscritos, são pessoas cadastradas. E eu não tinha isso, então eu fui para casa. Aí, um dia eu conversando com um camarada na feira, lá no Recife, ele disse assim, rapaz, tu faz artesanato? Eu digo, faço. Ele disse, rapaz, qual é o artesanato que tu faz? Eu digo, rapaz, eu faço um negócio da minha imaginação, uma loucura lá. Tu já fosse na prefeitura, na Secretaria de Cultura? Eu digo, não, vai lá que tu te inscreve lá e lá. Aí fui, cheguei lá, falei com a moça lá, me receberam muito bem. Aí disseram, e cadê sua obra? Onde está sua obra? Eu digo, está em casa. Aí eu disse, traga amanhã aqui para ver algumas suas. Eu digo, vou lá ver. No dia eu levei. Ele disse, rapaz, que negócio bonito, sei o que, tem mais na sua casa? Eu digo, tem. Quer deixar aqui para vender não? Eu digo, eu deixo. Deixei. Ela vai e telefona para o Museu do Homem do Nordeste. Uma menina chamada Silva Brasileiro. Aí disse, Silva Brasileiro, aqui tem um rapaz aqui que tem uma aula do jeito que tu gosta. Vem ver. Aí Silvinha brasileiro foi. Quando chegou lá, viu aquelas obras. Disse, acho que é doido, rapaz, aquilo é bom demais. Aí no outro dia telefonou para mim. Mestre, José Francisco da Cunha, eu digo, sou eu. Disse, você não me conhece não, eu sou Silvinha, eu estive na prefeitura do Recife e vi sua obra lá. Eu disse, viu? Gostei muito. Você não gostaria de vir aqui fazer um testezinho aqui? Aqui nós temos um curso aqui que é da Arte Sol. Aí eu disse, rapaz, eu vou. Aí no outro dia eu fui. Eu digo, mas quando cheguei lá era brinquedo. Eu só fazia outras coisas. Aí ela disse assim, eu disse, mas eu não sei fazer isso, eu não sei fazer brinquedo. Ela disse, você inventa, rapaz, você não fez aquilo ali tudinho? E como você não faz isso? Eu digo, rapaz. Aí eu inventei fazer. Fiz um cavalo de pau, aí depois fiz uns aviãozinhos e fiquei até terminar. Aí depois ela me apresentou para um grande colecionador que tem aqui em São Paulo, um tal de Roberto Rogieiro, que a pessoa antiga deve conhecer, né? Ela dando da Galeria Brasiliana. Aí pronto, daí lá para cá, aí foi se abrindo as portas e até hoje eu estou fazendo e não parei mais. Aí foi, pronto. Hoje eu tenho obra em vários países, né? Como na Alemanha, eu tenho na Holanda, tenho em Portugal, na Espanha. Pronto, então assim, eu vou levando a vida. Tá bom? Obrigado. Obrigado, André. Parabéns. Vou passar agora a palavra para a Sil, nossa mestra alagoana, para falar um pouco para a gente da vida dela, né, Sil? Boa tarde. O meu nome é Maria Luciene da Silva Siqueira. Desculpe, mas eu estou chorando desde da
da palavra da Cuyeye, né? Mas esse sol não está me ajudando e eu tenho problema com a vista. Então, eu sou Maria Luciene da Silva Siqueira, conhecida como Sil da Capela, nome artístico, né? E sou mãe de uma pessoa muito especial, que é a Maria Cristina, autista, uma pessoa totalmente independente da gente, né? Hoje ela está em casa, fazendo greve de fome, de sede, mas a gente faz videozinho e ela vai lá e colabora com o pai, com a irmã que ficou com ela. E através dela eu conheci o mundo das artes, que eu não conhecia, nunca tinha visto o boneco de barro na minha frente, né? Que eu sou ex-cortadora de cana, com muito orgulho. Meus pais não tinham oportunidade de dar o que a gente precisava. Então, meu pai tinha uma palavra muito... ele tem, só que ele não usa mais, né? Mas, para mim, é uma palavra muito forte, que ele dizia que a gente tinha que trabalhar, senão não comia, né? E, nos meus 8 anos, ele presenteou com cabinho de enxada para ajudar ele na limpa, no corte. E a gente ia, né? Então, a minha mãe teve 15 filhos e não era fácil, né? Então, a gente tinha que ir, todo mundo, né? Pequenininho, a gente tinha que se virar para trabalhar, no duro mesmo. E com essa palavra muito forte, se não trabalhar, não comia, né? Então, nos meus 13 anos, eu fui ser doméstica, mas nunca me dei bem, porque eu sou uma pessoa muito teimosa. Eu não sou muito de obedecer, né? Eu não gosto de obedecer. Se alguém pedir para mim fazer uma coisa 2 vezes, eu já estou nervosa, né? E não gosto de ser dona de casa também, né? Isso eu falo para o meu esposo, falo para os meus filhos, não gosto de ser dona de casa porque é trabalho puxado, né? A gente faz tanto e leva nome de preguiçosa. Eu não gosto disso. Então, quando eu tive a minha filha, Cristina, que hoje ela tem 26 anos, né? Não fala, mas é uma pessoa muito especial, mas ela me escuta, eu escuto ela. Quando ela se comunica comigo, eu entendo o que ela está passando para mim. Descobri o mundo das artes em 2000, né? No ano de 2000, através dela, porque eu andava muito com ela, né, para cima, para baixo, para hospital, para médico, e era uma bagunça danada. Eu, criança, sem saber ser mãe, né, eu não sabia na época, porque eu fugi muito cedo, então eu terminei atropelando, né, me atropelei muito por conta da minha teimosia. E quando eu descobri o mundo das artes, a primeira peça foi do mestre João das Alagoas. E quando eu vi aquele primeiro boneco, eu comecei a chorar, porque eu não tinha oportunidade de ir para o ateliê, né? Durante o tempo, vamos dizer, 2, 3 horas por dia. Então eu tirava 1 hora na parte da manhã, 1 hora na parte da tarde, né? E ia, levava os bolinhos de barro para casa, né? E ele foi um mestre, ele é um mestre que ele ensina muito bem, né? Ele ensina, né? Ele dá o melhor de si, né? E quando eu não queria saber na época, eu não queria saber porque não tinha oportunidade de estar num público desse, né? Pouca gente ia lá para a capela, né? Que é em Alagoas, e eu não sabia que existia um público tão bom, que gostava de arte, até porque eu não tinha leitura, vinha lá do interior, eu era uma pessoa muito assim
muito ignorante, né? Mas eu tinha meu mundo, eu tinha a minha teimosia, eu sabia que eu tinha... eu era mãe de Cristina e tinha que cuidar dela, mesmo sem oportunidade. E comecei a juntar os cavalinhos, né? Que eu comecei a fazer os cavalinhos, que eu dizia que era em homenagem ao meu pai, que meu pai era cambiteiro. E eu fazia os cavalinhos com um homenzinho de chapéu em cima, né? O João me ensinava e eu montava tudo aquilo ali. E juntei 6 peças, né? Na época, e sem interesse nenhum. Quer dizer, não é que eu não tinha interesse de vender, mas eu achava que a oportunidade nunca ia chegar para mim, porque não chegava ninguém. E o meu pensamento era aprender cada vez mais, sem pensar em vendas. Eu tinha um sonho realizado, que era expressar o que estava dentro de mim para os meus bonecos, né? E quando foi um belo dia, chegou o povo antigamente chamava atravessador, eu chamo admirador de arte, porque é muito mais fácil que a gente... Atravessador é quem atravessa uma rua, né? Eu entendo desse jeito. Então, um admirador de arte e comprou minhas peças, né? Mas antes disso, eu tinha um público que se chamava as pessoas da minha cidade mesmo, que estava lá incomodado com o que eu fazia ou deixava de fazer, que chegava para o meu esposo e falava que era para ele tirar eu dali, porque ali não era lugar para mim, porque só tinha homem, né, que era o João das Alagoas, que era o mestre, ensinando. Aí tinha o Leonilson, que era uma criança, que até hoje, graças a Deus, continua com a gente. E tinha o Valdemir, né? Então eram 3 homens e uma mulher. E o povo se incomodava muito. A mulher que estava no meio de homem, não sei o pensamento de cada um, mas chegava para o meu esposo e mandava tirar eu do ateliê, porque ali não era lugar para mim. E quando foi um belo dia, ele chegou para mim e falou. Aí eu cheguei em casa, ele estava com a cara feia e eu perguntei para ele o que era que estava acontecendo. Aí ele disse: não, deixa para lá. Não, eu quero saber, porque como é que eu vou estar com uma pessoa olhando para mim com um olho que eu não enxergo, né? Então eu quero saber o que está acontecendo. Aí ele foi e me falou que as pessoas estavam chegando para ele, falando que ali não era lugar para mim, porque só tinha homem. E eu fiquei muito revoltada na época, com toda a minha ignorância. E a pessoa chegou para ele e disse que se ele quisesse que a pessoa arrumasse um lavado de roupa para mim, a pessoa arrumava e era para mim lavar roupa. Aí eu cheguei para ele e disse: olha, André, sinceramente, eu não sei ser dona de casa, eu vou lavar roupa de ganho. Eu não tenho condições para isso, até porque eu tenho meus filhos, eu tenho meus sonhos e lavar roupa, meu filho, eu não sei lavar nem as minhas. E ele ficou assim, aí eu dei 3 dias para ele pensar. Agora, após o pensamento dele, se eu ia para o ateliê ou não, a gente ia fazer meio que uma troca. Ele ia me dar tudo que eu precisasse, né? Da roupa ao calçado, do batom ao perfume, e daí eu ia ser a dona de casa, cuidar dele, cuidar dos filhos dele, mas não era isso que eu queria para mim. Aí ele não deixou esperar os 3 dias. À noite ele já estava dizendo: Sil, vá-se embora, fazer o que você quiser. E eu fiquei agradecendo muito a Deus, porque ali eu tinha vencido um tabu dentro da minha casa. Porque as pessoas de fora que falam de mim, né, que não me interessa, pouco importa para mim, não me interessa. Né? O pensamento de cada um é de cada um. Aí isso eu falo direto para ele, então ele deixou eu trabalhar. Aí de vez em quando ele chegava e fazia: alguém perguntou quando é que tu vai ganhar dinheiro? Não importa, eu estou fazendo o meu trabalho. Aí eu chegava para ele: alguém perguntou ou você está perguntando? Aí ele: não, não. Então
relaxa, e quem te perguntar alguma coisa fica para você mesmo, não entra dentro de casa com maldade do povo, né? Vamos deixar isso na rua porque é muito melhor, a gente vai continuar, eu vou continuar fazendo meu trabalho. E quando chegou essa primeira pessoa, que é o Jeremy Miranda, aí comprou o meu trabalho, eu cheguei em casa pulando, de alegria não para mim, mas que eu pude mostrar para ele que o meu trabalho dava. O meu trabalho tinha sido vendido e ele me fala isso direito e eu ganhei dinheiro, não era essa a pergunta do povo? Não era essa a sua pergunta? Então, eu ganhei dinheiro com o meu primeiro trabalho, recebi encomenda com o meu primeiro trabalho. O mestre Cunha falou da Galeria Roberto Urgieiro, ele mandou esse trabalho para a Galeria Roberto Urgieiro e, brasiliana, mas o nome dele é Roberto Urgieiro. Aí ele mandou esse primeiro trabalho e depois recebi mais encomenda e sempre que recebia a encomenda, como eu não sabia dar preço, como eu não entendia a história de arte, aí o seu Roberto Urgieiro sempre dizia: Jerônimo, fala para a Sil que o trabalho dela vale mais, eu estou pagando mais e estou fazendo uma encomenda maior. E daí eu ganhei o mundo através da galeria do seu Roberto Urgieiro, sendo que comecei a sair na revista Casa Cláudia, através da galeria, e daí fui ser a mãe, fui ser a pessoa que eu queria ser, e fui ser a mãe dos filhos do André, que tanto eu valorizo, que se chama meus filhos, que depois de meus filhos os meus bonecos, né? Como eu costumo falar, meus bonecos é minha vida. Então foi muita luta até aqui e continuo pedindo a Deus que ilumine cada um dos meus passos para que essa luta eu seja a pessoa teimosa e que continue chegando bem velhinha e sendo teimosa. Não aceitar o que as pessoas querem de mal para mim, e sim a bondade que eu quero para mim. Quero botar alegria nos meus bonecos, quero ser assim o que sou. Obrigada. Maravilha. A hora está avançando, eu vou abrir para 2 perguntas, se tiver pergunta na plateia. Tem perguntas? Não, ninguém? Nós tivemos... Tem? Deixa eu te Eu não consegui memorizar o nome de vocês dois. É para vocês e para o nosso ceramista, o Marivaldo. Que é em relação às cerâmicas, como elas são trabalhadas e como elas são lindas. E no seu depoimento, você disse, vocês pintam as cerâmicas para um uso cotidiano, certo? Então eu queria saber o que move as pessoas, vocês, para fazer coisas tão belas para serem usadas. Então, não sei se eu estou conseguindo me explicar. É um esforço enorme para conviver com aquilo que é bonito no diário. A minha pergunta é mais ou menos essa, né? Não é para o outro, é para a alegria da minha comunidade. É isso. Deu para entender? Quem quer falar? Você está me ouvindo bem? Tá. Então, aquelas pinturas que a gente utiliza nas cerâmicas, né? E geralmente está em cada momento aí, né? Então, a gente usa essas pinturas também nos rituais. As pessoas pintam
E as mulheres se pintam no corpo, nas costas, né? E depois que termina o ritual, banha e sai aquelas pinturas, né? Então a gente não preocupa ficar o tempo todo nessas pinturas na gente, nas panelas, na nossa arte, porque sempre vai existindo, sempre vai pintando. É o nosso cotidiano de vida, gostamos de pintar no corpo, nas nossas artes, nos nossos conhecimentos aí, né? Então, está dentro de nós isso aí. É isso. Não sei se eu respondi. Tá ótimo. Como é seu nome? Diana, tem um autor, não sei se você conhece, Otávio Paz, que escreveu um artigo lindo que você encontra, só você botar na internet, Otávio com C, Paz. Ele diz, me desculpe Piratã, mas esse autor fala dos artesanatos. E ele diz que o artesanato é uma classe de objeto que participa de um mundo onde você não tem uma divisão entre o útil e o belo. As coisas são belas porque elas são úteis, né? E à medida que elas são úteis, elas se tornam belas. Então essa junção da beleza e utilidade é uma coisa que o mundo ocidental quebrou, né? Então a gente tem copos para o uso diário que não trazem se beleza alguma, né? Porque é parte desse mundo que a indústria criou, né? Onde as coisas utilitárias são para o utilitário, como se primeiro a gente não precisasse devorá-las com o olhar, né? E eu acho que é isso que o Otávio Paz foi muito feliz quando nos ajuda a pensar isso nesse texto dele, que é sobre a beleza, o útil, o belo, alguma coisa assim, no mundo artesanal, né? Mais alguma pergunta? Não? Eu vou concluir então. Eu tinha separado um pequeno texto, tem um catálogo dessa mostra que está sendo vendido na lojinha aqui atrás, que quem quiser tem ali toda uma memória do que está sendo esse evento aqui. Tá, então, por favor. Desculpa, eu não te ouvi, eu não te vi lá do cantinho. É que eu vi que ele contando a história das cerâmicas também. Ele estava contando a história das cerâmicas. O Manival. E você falou que chegou um momento que mudou a cerâmica, né? Que entrou um outro tipo de grafismo. E eu queria entender o que aconteceu para entrar um novo tipo de grafismo, que influências vieram e qual é o contexto dessa novo grafismo. Tá ok? Esse tá. Quando eu falei que na década mais ou menos de 80, foi inserido esse aqui, né? Porque em nossa região tinha um mestre chamado Mestre Cardoso, que na época ele tinha acesso ao Museu Guild, nosso museu paraense, onde fica as peças originais arqueológicas muito bem guardadas. Então, através de um amigo, ele tinha esse acesso, onde ele pesquisava, voltava para Icoraci, fazendo praticamente quase como eu faço agora. Pesquisa no Guild e venho fazer a réplica na minha região. Só que era um mestre que não era repassado o conhecimento. Então o povo local, quando começou a ver as peças deles em revistas, jornais, era a única forma de alguém de ir lá ver a peça dele, era dessa forma. Começaram a copiar ele, que era um estilo mais ou menos risco fino. E do momento que começaram a copiá-lo, esse trabalho foi se estilizando. E dessa forma foi inserido esse risco fino na nossa cerâmica, que hoje é vendido como marajoara, que não é. Deu para entender? Tá certo.
Enfim, eu separei um pequeno texto que eu acho que fecha essa fala de hoje, tá? Que está contido, então, no catálogo que o Artsol preparou sobre essa mostra, que diz o seguinte: só em meados do século passado, as produções visuais do povo passaram a ser reconhecidas como genuinamente artísticas e ainda hoje enfrentam resistência e têm pouco destaque na história da arte do país. Essa inserção tem início, quer dizer, a inserção dos objetos de fatura popular nessa história da arte tem início com o movimento modernista de 1922 e o movimento regionalista do Recife, ainda nos anos 1920. Mas é em 1947, com a inauguração da exposição Cerâmica Popular Pernambucana, que pela primeira vez objetos de origem popular foram expostos em um mundo até então dominado pelas artes eruditas. A partir dos anos 70, muitos populares foram descobertos, entre aspas, por estudiosos das artes, e várias publicações contribuíram para a divulgação de seus nomes e obras. Se até então o interesse recaía somente na produção de artistas que permaneciam anônimos para o grande público, uma nova abordagem passa a privilegiar a biografia, o contexto cultural e, mais importante, o discurso dos próprios artistas sobre suas histórias de vida e a interpretação de suas obras. Eu acho que hoje aqui a gente vivencia mais um capítulo dessa história, então, onde não precisa dos intérpretes, né, como os antropólogos, para falar sobre as verdades da vida, né, que esses artistas sabem tão bem representar nos objetos que fazem e também verbalizar a partir do que vivenciam no seu dia a dia. E aí eu quero agradecer a todos, pedir uma salva de palmas para esses artistas fantásticos que temos aqui.